Salve, guerreiros da minha banda. Vim aqui falar um assunto muito sério. O Brasil, ele aboliu a escravidão em 1888, mas infelizmente ele não conseguiu erradicar a cultura escravagista que ainda permeia aí na nossa sociedade, e nós vemos isso com muita clareza quando pessoas brancas se sentem confortáveis em proferir palavras de insultos, né, insultos raciais. E nós vemos em vários setores, né, da nossa sociedade a persistência e a continuidade da injúria racial, do preconceito e da ideia de superioridade do branco, que eu acho que já deveria ter acabado. A pessoa acabou a escravidão, tinha que acabar automaticamente a cultura escravagista, para não trazer para o ano de 2025 aquela ideia de que vamos ficar confortáveis em falar determinadas coisas. Eu acho que não mais. Nós tivemos aí essa semana o caso daquela enfermeira que não só agrediu verbalmente, como proferiu palavras assim horrorosas para uma trabalhadora, gerente de um pet shop. E a menina, a enfermeira, ainda tentou dar carteirada se dizendo juíza. Agora eu quero fazer aqui uma reflexão. A tal da juíza, entre aspas, porque até aquele momento ela era juíza, ela falou pra menina que ela era petista, baixa e preta. Vamos lá. Se ela estava falando mentira e estava sendo preconceituosa, estava proferindo ali a sua injúria racial, então significa o quê? Que uma pessoa petista e preta é superior a ela, porque não vai falar mentira, certo? E não vai ser preconceituosa. Então, eu prefiro ser petista. Eu não sou preta, mas eu prefiro ser petista. Por quê? O que ela quis dizer? Que uma pessoa que não é petista tem tendência a falar mentira. Que uma pessoa que não é petista tem tendência a ser preconceituosa, a ser criminosa, porque injúria racial é crime. E aí, assim, como em todos os lugares tem câmeras de vigilância e quando não tem, as pessoas têm como filmar através de seus telefones e expor a pessoa na rede social, descobriram logo que ela não era juíza, era enfermeira, né, lá do Mater Dei, lá em Salvador. A empresa providenciou o desligamento, ela foi mandada embora, e eu acho que a pessoa não fica nem um pouco preocupada de ter a sua imagem exposta, porque ela estava ali numa cena horrorosa, vendo que estava sendo filmada, e ela não pensou, a minha atitude pode me prejudicar. E ela não engoliu as próprias palavras, mas ela teve que engolir quando a empresa a mandou embora. Então, assim, ela teve uma atitude, uma situação reversa, elevada à quinta potência. Porque hoje em dia muitas empresas não querem mais funcionários com esse tipo de atitude. Ela pode até ser depois contratada por uma outra empresa, mas a gente teria que ter tido letramento racial desde do primeiro dia, quando foi assinada a abolição. Já tinha que ter começado ali. O Brasil começou de forma errada. E para consertar isso, vamos colocar aí mais 200 anos, infelizmente. Porque infelizmente também tivemos aí, né, recente, o caso da Sônia Maria de Jesus. E outras pessoas também estavam falando desse caso, porque ela estava sendo mantida na casa de um desembargador, que acha-se que é desembarga-Deus, e ela estava ali sendo mantida há muitos anos com um trabalho análogo à escravidão. Ai, isso aqui toda hora paga. Toda hora paga aqui a minha luz. Tô olhando aqui, ó. Mulher supostamente mantida em trabalho análogo à escravidão em Santa Catarina volta a morar na casa do desembarga-Deus, né? O Jorge Luiz Borba, de ter mantido Sônia Maria de Jesus em situação semelhante à escravidão, segundo o defensor público. Então, assim, as pessoas se sentem confortáveis em fazer esse tipo de coisa. A mulher, a Sônia Maria de Jesus, não tem problema de audição, não tem tratamento médico, o trabalho dela é de manhã até o último pessoa da casa dormir, ela não tem salário, ela não tem dia de folga, então ela é sim mantida em análogo à escravidão. Então, os jornalistas, por eles serem um desembargador, eles têm medo de falar. Então, eles põem a palavra supostamente. Toda hora vem a palavra supostamente. Supostamente é meu ovo. Aquele branco azedo que mantém aquela senhora, uma mulher,
que não deve nem fazer um exame, um check-up de coração, nunca deve ter ido minimamente a uma ginecologista. E esse cara, eu não vou nem falar o que eu tô pensando mais, é melhor eu calar a boca. Ele mantém essa mulher numa situação horrorosa. E ele acha-se no direito porque ele é desembarga-Deus. Porque no Brasil tem um monte de desembarga-Deus, né? Então, essa cultura que a gente traz, que a gente arrasta, esse tipo de comportamento dantesco, onde se sentem confortáveis de chegar no local de trabalho da pessoa. E, porque você é petista. Porra, e você é mentirosa. Porque você é baixa. E você é mentirosa. Você chegou dando carteirada dizendo que era juíza, porra. Tá maluca? Racista, preconceituosa. O que é pior? O que é pior pra você? Você se deparar com uma pessoa que tá mentindo e o cara que tava com ela nem pra falar, olha, se manca, porque alguém pode descobrir que você é uma enfermeira, que você não estudou o suficiente pra ser juíza. Você estudou pra ser enfermeira. Não desmerecendo a classe das enfermeiras, que eu gosto das enfermeiras, mas pra que essa mulher chegou num local se fazendo de grandiosa? Porque eu sou juíza e você é petista. Não, querida, você é mentirosa. A sociedade tem que dar um basta, tem que botar um freio. Tem que pegar esses caras que se acham superiores e botar na cadeia. Porque aí, quando a pessoa vê, não, ela foi presa, a juíza foi presa, a enfermeira foi presa, o desembarga-Deus foi preso. Aí a pessoa começa a botar pé no freio. Hoje em dia tem câmeras de vigilância nas ruas, no telefone das pessoas, dentro de estabelecimento comercial, e as pessoas precisam se mancar. E só vão se mancar quando começar a mexer na liberdade deles. Eles querem liberdade de expressão, mas liberdade de expressão é para você chegar e conversar, para você conversar, debater, expor as suas ideias. Não é para você agredir a pessoa, não é para você praticar injúria racial, não é para você pegar uma pessoa, botar dentro da sua casa e falar assim, você vai trabalhar para mim e não vai receber. Porque isso já acabou. Deveria ter acabado. Porque quando a pessoa é preconceituosa e profere essas injúrias, isso é da índole da pessoa. É da índole da pessoa, é do ser humano, é da essência dela. E aí ela pode fazer ali um letramento racial, mas ela vai demorar para entender. Eu fui educada, eu fui criada com a pessoa mais racista que eu conheci, que era meu pai. E de alguma forma eu achava que aquilo estava errado. Eu falava, não, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Eu era criança, eu tinha minhas amiguinhas, minhas coleguinhas, ele não queria que eu brincasse na rua com elas. Eu achava que estava errado. E eu falava, não, peraí, que tá errado. E ao crescer, ao me fazer gente, e é que eu fui entendendo o que era certo, o que era errado, e eu pude perceber que ele estava errado, que ele não estava me educando bem. Então, se fosse da minha índole, eu seria uma pessoa igual a ele. Mas a gente precisa já de letramento racial, já no ensino médio, no ensino fundamental, já nas classes mais de coisa. Olha, gente, o Brasil precisa de botar um pé no freio. Tentem ficar bem. Aquele abraço pra vocês.